Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 18, a palavra de Deus nós vamos ler nessa noite. Compartilhar com os irmãos esse texto e refletirmos sobre ele. Neemias capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 18. Você pode se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Essa mensagem nos chama a voltar para a palavra, e o título é Voltando-se para a Palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, da frente para a praça, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro e todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem, bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. E descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazerem cabanas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram as cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça à porta das águas, que fica à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia, Esdras leu o livro da lei de Deus, e eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia conforme prescrito. Podeis assentar, amados irmãos. Deus, nós te suplicamos, fale aos nossos corações, venha operar
através da sua palavra na vida do seu povo. Nos encoraje, Senhor. Venha, Deus, nos dá, ó Deus, desejo de se apegar à palavra, de se envolver com ela e de obedecê-la, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui dessa noite alimentados por sua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui dessa noite dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus e que palavra maravilhosa Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, voltando-se para a palavra de Deus. O povo que voltou do exílio, que construiu os muros, o povo que edificou suas casas e estabeleceram as condições litúrgicas, conforme terminamos no capítulo 7, vendo o povo contribuindo para que isso pudesse acontecer. Esse povo que se envolveu no serviço, na entrega de mão de obra, de recurso, está agora se voltando para a palavra de Deus. A minha nota introdutória, com base naquilo que nós linkamos com o contexto, é que nenhuma realização é deleitosa quando nós a fazemos e a construímos longe da palavra de Deus. Sempre que nós somos chamados a fazer alguma coisa, nós precisamos entender que fora da palavra de Deus, fora de estar guiado, de estar conduzido pela palavra de Deus, nós corremos o risco de fazer muitas coisas e não achar deleite naquilo que nós fazemos. O povo de Israel tinha abandonado a lei prescrita, e a lei aqui é o Pentateuco. Nós sabemos que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O povo não tinha essa mesma Bíblia que você tem na sua mão. Ela não era dessa maneira. O povo tinha um grande pergaminho com escritos, e aquilo era o que Deus tinha dado como instrução para a vida do povo. Eles abandonaram a lei, e muitos nunca nem haviam tido contato direto com as Escrituras. O verso 17 diz que desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, o povo nunca tinha celebrado a festa daquela maneira. Eles não tinham ouvido a instrução como deveriam fazer e não tinham feito da forma que estava prescrita no livro da lei. Logo Josué, que foi o substituto de Moisés, e nas suas primeiras palavras, no capítulo 1, versículos 7 e 8 de Josué, disse: tão somente esforça-te, tenha bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Da lei, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essas palavras que foram ditas, proferidas por Josué, como uma forma de encorajar o povo a permanecer na direção do Senhor, fazendo a vontade de Deus, tinha sido, na verdade, abandonado. Eles fizeram o contrário àquilo que estava estabelecido. Os reis se levantaram e foram desobedientes, o povo foi idólatra, e então o que veio sobre o povo foi a disciplina que levou o povo à Babilônia. E depois a Babilônia foi subjugada pelo Império Assírio, e através da vida do rei Ciro, nós tivemos o decreto que permitia aos povos voltar para a sua terra de origem. E esse retorno para a terra de origem deu condição ao povo judeu de voltar para Jerusalém. E eles passaram a realizar-se de acordo com aquilo que eles tinham tido desejo. Ter liberdade, voltar para a sua terra natal, reconstruir as suas casas, até que Neemias volta, e então começa o processo de reconstrução dos muros, e depois eles concluíram fazendo as suas próprias casas, estabelecendo-se como um povo organizado novamente. Agora, o que eu observo, irmãos, é que toda realização longe da palavra de Deus é um sepulcro caiado. Lembra que Jesus disse que uma vida religiosa
é como um sepulcro caiado. Eu aplico essa verdade para a nossa realidade longe da palavra de Deus, nossa vida longe da palavra de Deus. Tudo que a gente conquista na vida, todos os adornos, tudo que nós galgamos de vida profissional, de conquista financeira, tudo que nós idealizamos para os nossos filhos, a capacitação, a formação acadêmica, o emprego dos sonhos, tudo que nós idealizamos longe da palavra de Deus é como um sepulcro caiado, é como um túmulo. Essa semana eu pude entrar no cemitério. Pastor mesmo tempo que faz casamento, aniversário, também faz velório. E eu não sou aquele pastor almofadinha que termina o velório, entra no carro e vai embora. Eu costumo ir até o final. Acompanho a família, os meus amigos que estão ali, eu vou até o final, até o último momento. E aí eu entrei no cemitério e eu pude, enquanto você vai caminhando em direção ao túmulo, você pode observar muitos e muitos túmulos, bem cuidados, com as melhores mármores que existem. Alguns construíram uma casinha em volta. Mas o que tem dentro daquele túmulo, irmão? Morte, podridão, naqueles mais recentes. E por fim, somente um esqueleto. E mais por fim ainda, só um pó dentro de um saco plástico que se coloca para preservar os últimos restos mortais de uma pessoa. O que é que eu ilustro com isso? É que muitas vezes nós realizamos muitas coisas. O povo até aqui, irmãos, já tinha construído um muro, uma obra milagrosa. 52 dias, uma muralha enorme, muito trabalho. O povo já tinha doado recursos, empregado serviço. Eles tinham realizado o sonho de se restabelecerem na sua terra natal. Mas eles ainda estavam distantes da palavra de Deus. E Deus está chamando o povo para se voltar para a sua palavra, para a sua lei, para obedecer a sua voz. Eles se ajuntaram, então Deus atrai o coração do povo, o povo se ajunta. E Esdras leu as palavras de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13 ao 15, que estava a instituição da festa das cabanas, uma festa que se comemorava para celebrar a Deus o sustento, a provisão, enquanto nômade no deserto. Nós sabemos que o povo hebreu é um povo de característica nômade. Eles, desde o chamado de Abraão, peregrinam até se estabelecer em Jerusalém. E Deus instituiu a festa das cabanas para celebrar provisão, sustento, cuidado e proteção. De modo que eles faziam pequenas cabanas com folhas comuns. Aquelas cabanas duravam apenas 7 dias. E eles deixavam flechas abertas para eles poderem ver o céu à noite e lembrar-se da aliança que Deus tinha estabelecido com aquele povo. E aquilo era uma comemoração que o povo fazia anualmente. Anualmente. E o povo se lembrava do cuidado, da provisão e da aliança de Deus. Eles estavam distantes, e tão distantes de Deus. O coração do povo estava tão afastado que eles deixaram de expressar a gratidão por aquilo que Deus estava fazendo. Agora, quando Esdras pega a Bíblia, eu quero chamá-lo assim, para que você possa ter entendimento e entender que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia. Como o povo aqui, então, se voltou. Esdras pega a Bíblia, abre, de modo que o povo possa ver. Ele espicha aqueles pergaminhos, aquelas folhas, aqueles papiros, e o povo enxerga, e o povo se ajunta. E nós queremos destacar, irmãos, o que a Bíblia provocou na vida daquele povo, de modo que, da mesma maneira, a Bíblia deve provocar isso em nossas vidas também. Se nós não quisermos ser meros religiosos, se nós não quisermos ser sepulcros caiados, bonitos por fora, que se veste de uma roupagem cristã, mas que não tem um coração voltado à obediência à palavra de Deus, não tem a mente cativa à palavra de Deus, nós estamos como sepulcros caiados, bonitos por fora e mortos por dentro. Eu quero destacar 5 pontos que a palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus provocou na vida do povo. Primeiro,
a palavra de Deus ajuntou o povo. O versículo 1 diz que o povo se ajuntou como um só homem, a unidade. Nada é mais importante para que a igreja viva em unidade, em comunhão, em união do que a palavra de Deus. Não existe métodos que possam suplantar isso. Não existe nenhuma formatação que se invente para dar cara nova, roupagem nova à igreja, mais importante do que a palavra de Deus para fazer o povo viver em unidade. Vamos criar igreja de 1000 membros, vamos criar G12, vamos criar várias e várias coisas foram criadas. E o que aconteceu é que o povo passou a desvalorizar a Bíblia. Parece que a Bíblia, irmãos, não é mais suficiente para produzir unidade na vida do corpo de Cristo. Vamos pesquisar na filosofia. Vamos fazer um estudo antropológico. Vamos fazer um estudo psicológico para ver como que o povo pode se adaptar e saber conviver um junto com o outro. Não, a palavra de Deus é suficiente para fazer o povo se ajuntar, ter unidade novamente. Lembramos que o povo estava espalhado. Eles estavam vivendo em outros lugares, em outras cidades, e agora o povo está de volta, as muralhas reconstruídas. E o povo, que tinha algumas divergências, ilustradas principalmente por Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, que estavam constantemente tentando trazer divisão na vida do povo. A palavra de Deus une o povo. E o povo se volta para a palavra de Deus. Segundo, a palavra de Deus provocou na vida do povo reverência. O capítulo vai nos mostrar no versículo 3, no versículo 5, no versículo 7. Olha comigo. Versículo de número 3. Ele leu em alta voz. E o final diz: todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Isso é reverência, irmãos. Eu chego em algumas igrejas para pregar e eu logo percebo que aquela igreja é voltada para a palavra de Deus ou não. O pregador abre a Bíblia para pregar, as pessoas começam a mexer no celular, ficam distraídas, levantam toda hora, bebe água daqui, bebe água dali, vai no banheiro e volta. Eu fico só percebendo aquilo, irmãos. Só percebendo. Eu vou te dar uma dica aqui para você não ser chamado a atenção do pastor, a partir de hoje. Eu não costumo chamar a atenção no culto sobre isso, mas a partir de hoje eu posso te chamar porque eu estou te ensinando. Tome água antes do culto. Vá ao banheiro antes do culto. Depois que você sentar e o culto começar, entende que é uma solenidade. Nós estamos diante de Deus e devemos prestar um culto reverente ao Senhor. Preste atenção nisso. Pastor, mas as crianças? Irmão, criança é criança, que não pode ter adulto com comportamento de criança. Criança é criança. Criança está sentado no nosso meio aprendendo a cultuar. Se você tem 30 anos, 10 de vida cristã e não aprendeu a cultuar, tem alguma coisa errada. Agora, as crianças que não têm nem 10 anos ainda, e muito menos isso de vida cristã, elas estão no processo, irmãos. Aí a gente tem que treinar as crianças, prepará-las para isso. Olha o versículo de número 5. A reverência do povo aparece quando se abre o livro. O que acontece? Todo o povo se levantou. O povo está voltado para a palavra, os olhos fitos na palavra, e a reverência do povo, ela é fazer o povo se colocar de posição reverente. Se levanta. Olhe também o versículo de número 7. Os levitas estavam ensinando o povo, instruindo o povo, explicando a lei, e o que aconteceu? Todo o povo permaneceu ali. Isso me chama a atenção, final do versículo 7. Todo o povo, eles instruíram o povo na lei, e todo o povo permanecia ali. Esses dias, eu
eu venho para o culto de oração, 7 horas, e aí quando falta 10 para as 8, eu saio, pego a motinha e vou comprar um pão, para trazer o pão quentinho para o nosso café, né? Aí quando eu saí para ir comprar o pão quentinho, eu cheguei na padaria e tinha uns 6 jovens de uma igreja de São Fidélis. Eu falei, rapaz, o culto começou lá e tal, porque tem. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Essa molecada é de igreja, não está voltando de noitado, não está virado, está fazendo o que aqui essa hora? Aí eu falei, não, vocês tocaram hoje? Tocamos. E agora? Não, agora a gente foi para a palavra, a gente saiu. A gente saiu para vir tomar um café, que a gente estava com fome. Pelo amor de Deus, irmãos. Falta de reverência. Não foi nisso não, foi outra situação, Miguel. A gente estava comprando alguma coisa junto. Miguel estava junto. Você é testemunha. Você está enquadrado como testemunha. Foi outra situação. Isso, foi. A gente foi pegar o pão do cachorro-quente que ia ser levado para água fria no dia do aniversário da igreja. E era lá por umas 11 horas, depois da EBD. E quando eu chego lá, estou vendo aquela turma toda, 11 horas. Horário de culto, essa turma toda aqui junto. Aí eu perguntei, eu sou gaiato, falei, irmão, e aí, o culto acabou mais cedo hoje? Não, foi para a palavra agora, a gente saiu para tomar um café. Ou seja, não tem um mínimo de consideração. Presta atenção, não interessa se está com fome, não interessa se estava virado, não interessa onde estava, irmão. Se está presente no culto, não se sai para comer, depois volta, irmão, está errado. Fiquei olhando e falei, meu Deus, que ponto nós chegamos? E todo mundo tranquilo, tomando um cafezinho, comprando papapá. E daqui a pouco volta, termina o culto, eles vão cantar de novo no final do culto, uma música bem emocionada, para o povo chorar. A reverência, o povo permaneceu ali. Então, irmãos, quando você se ajunta no culto, entenda que há um ato solene. A Assembleia dos Santos, o culto público, deve-se vir quem quiser. Todo mundo pode participar, mas existe um padrão para a participação. Entenda isso. Aquela reverência foi provocada pela palavra de Deus. Mas também o texto segue dizendo que houve quebrantamento. Reverência fria é simplesmente religiosidade. Mas a reverência quebrantada é uma reverência que está puxando o povo para o arrependimento. É um povo que está indo para se arrepender dos seus pecados. Está reverente porque teme ao Senhor. Não porque é simplesmente religioso e quer se apresentar direitinho. Versículo 6, olha o quebrantamento do povo, irmãos. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos, respondendo, amém, amém, e prostrados adoraram com o rosto em terra. Olha aqui o resultado da palavra de Deus na vida do povo, quebrantamento. Quando a palavra de Deus é pregada, nós somos conduzidos a uma reflexão pessoal, e nós, ao refletirmos o nosso estado de depravação e vermos a grandeza, a sublimidade, a majestade do nosso Deus, nós nos quebrantamos e lamentamos a nossa miséria e adoramos o nosso Deus, porque mesmo sendo santo, puro, não está distante da gente, vem até nós e nos dá salvação. Esse quebrantamento vem junto com o quarto ponto, que é a contrição do povo. Olha, um povo contrito, um povo que esteve em contrição. Versículo 9, Neemias vai consolar o povo e falar nada de tristeza e nem choro, porque o povo estava contrito, chorando. O povo se quebrantou, o povo, então, ao olhar para a realidade que eles estavam, de desobediência, que precisavam voltar para a palavra de Deus, eles estando contritos, eles choraram. Isso se repete 3 vezes, o verso 9, 10 e 11, os levitas, Neemias, estão consolando o povo em sua contrição. O povo está chorando, o povo está lamentando a sua miséria. Agora,
Quebrantamento, contrição, chorar, sem transformação e mudança, é simplesmente emocionalismo, raso. Não tem espiritualidade. O povo foi reverente, se quebrantou e teve contrição, mas o povo mudou. O que eu vejo, irmãos, é que as pessoas diminuíram tanto a ação da palavra de Deus, que muito embora elas vão para a igreja, chorem, elas saem da igreja e voltam a fazer exatamente as mesmas coisas que elas estavam fazendo. Elas continuam as suas vidas sem nenhum tipo de iniciativa de transformação, de mudança. Elas passam a viver as suas vidas sem nenhum tipo de mudança. Foi no culto ontem? Fui, irmão. E aí? Foi uma bênção. Olha, saí de lá chorando. Meu irmão? Saí de lá chorando, cara. O que pregou? O que o pastor pregou? Que texto? Ih, rapaz, nem lembro. Qual versículo o pastor pregou? Rapaz, não sei não lembro. Rapaz, sabe que eu não sei? Tá bom, irmão, então vamos trabalhar. Aí o cara já vai dar uma migué. Continua a mesma coisa. Mesma coisa se não tivesse ido. Deus nos chama para viver uma fé confessional, mas prática, que evidencia que Deus transformou as nossas vidas. Do versículo 12 ao versículo 18, o povo, quando ouviu a instrução, a leitura de Deuteronômio, que chamava o povo a se voltar para Deus em gratidão, celebrar a festa das cabanas, o povo do versículo 12 ao versículo 18 foi fazer exatamente o que estava sendo chamado. O povo respondeu com obediência à palavra de Deus. O que adianta, irmãos? A gente passar a dizer aos quatro ventos que nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, se nós não praticamos nada da Bíblia, não obedecemos a palavra. Nós até podemos acreditar que a Bíblia é a única regra de fé, mas se não acreditarmos que igualmente a isso, ela é normativa para a prática, nós estaremos negligenciando a palavra de Deus. Olha o que Lutero fez na época da Reforma. A Igreja Católica sustentava que apenas o alto clero podia ter acesso e poderia interpretar adequadamente a Bíblia. Homens comuns como nós, naquela época, não teríamos direito de pegar uma Bíblia na mão, muito menos de expressar uma única sequer opinião sobre aquilo que lemos, da forma que deveríamos viver. Mas Lutero mostrou que não era preciso de intermediários entre Deus e os homens, e permitiu que os homens, que o povo pudesse ter acesso à Bíblia. E ele mostrou que todos podiam receber a sua fé diretamente de Deus através das Escrituras. E por isso ele lançou Sola Scriptura. Ele fez o movimento da Reforma entender esse retorno às Escrituras. E esse slogan flui a partir do entendimento, do chamado da igreja para a palavra de Deus. Muitas vezes, nós precisamos olhar para a nossa vida prática e ver se nós estamos andando conforme a palavra de Deus está nos orientando. Quantas vezes nós ouvimos um chamado do Evangelho sobre alguma área da nossa vida, e nós simplesmente achamos aquilo certo, mas não praticamos aquilo. É certo, irmãos, que a Bíblia nos chama a pertencer à igreja, e não apenas ir à igreja, a servir a igreja e não querer ser servido dela. Nós ouvimos isso de manhã, ouvimos na Água Fria também.
E por que nós continuamos ouvindo e quando nós vamos executar, pera lá, mas não é bem assim. Não é dessa maneira. Nós ouvimos a palavra de Deus, que é pura, reta, inerrante, suficiente, e nós falamos assim, que beleza, é isso mesmo, mas nós não praticamos. Isso mostra que nós somos incrédulos com relação à palavra de Deus. A palavra é tão importante para a vida do povo de Deus, que o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, é sobre a palavra de Deus. Você parou para pensar sobre isso, irmãos? A importância que Deus dá à sua palavra na vida do povo, que Ele dá o maior capítulo da Bíblia. O assunto, louvor à palavra. Nós somos gigantes em falar a respeito da autoridade bíblica, principalmente os reformados. Mas nós somos, muitas vezes, anões em obedecer cabalmente as Escrituras. Os tempos são outros, não é mais assim, isso não precisa mais, nós precisamos adaptar isso e, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não torna-se a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A autoritativa, instrutiva, corretiva. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. De modo que a maneira que o povo olhou para a palavra de Deus, se ajuntou, se quebrantou, teve contrição, arrependimento, choro e mudança, nós devemos também voltar para a palavra de Deus, olhar para os nossos corações, ver aonde nós precisamos mudar, à luz das Escrituras, e mudar. Meus irmãos, chega de flertar com as obediências ou as exigências que o Evangelho propõe para a gente. Nós precisamos encarar o chamado do Evangelho como algo muito sério para as nossas vidas. E olhar a palavra de Deus como suficiente para nos transformar e nos dar força para a gente caminhar na direção que o Senhor tem nos instruído. A palavra de Deus não é só autoritativa no que diz respeito a dizer como nós temos que fazer, mas ela é autoritativa e graciosa. Ela nos diz o que temos que fazer e nos oferece a graça da capacitação para que possamos fazer como tem que ser feito. Em nenhuma religião, em nenhum outro lugar no mundo você vai achar isso, a não ser no cristianismo. Em muitos lugares as pessoas dizem, faça isso, deixe de fazer aquilo. Em muitos outros lugares as pessoas dizem, olha, nós precisamos criar uma forma e adequar-nos para que possamos conseguir avançar. Os coaches dizem, você pode, você consegue. Mas somente a palavra de Deus é capaz de penetrar em nossa alma e nos transformar, de modo que a obediência seja uma obediência deleitosa e não sofrida e não amargurada. O povo de Deus, quando se volta para a palavra, o povo acha ajuntamento, o povo acha quebrantamento, o povo se volta para Deus, em obediência o povo acha o contentamento, o povo celebrando, irmãos. Dividindo com quem não tinha, fazendo, comendo, se fartando e louvando a Deus. Em conclusão, eu gostaria de destacar aquilo que Paulo orientou a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17, por quê?
a fim de que o homem de Deus, a fim de que o cristão, a fim de que toda pessoa que se ajunta em uma igreja, que pertence a uma igreja, seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra aqui não é exercer um ministério mirabolante, não. É para viver como um cristão. Esteja preparado para viver como um cristão. Toda boa obra. O que você for fazer? Ser preparado para ser pai, ser preparado para ser mãe, ser preparado para ser filho, ser preparado para ser um profissional, ser preparado para ser um amigo, ser preparado para ser um vizinho, ser preparado para andar nesse mundo, ser preparado para ser alguém disposto a servir, ser preparado para ser um membro de igreja ativo, funcional. Não alguém que quer ser servido da igreja, mas alguém que quer servir a igreja. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e o seu flash com a palavra, ouvimos e até reconhecemos, poxa vida, isso aí é verdade mesmo. Mas quando nós vamos caminhar, nós falamos, deixa para depois. Preste atenção, que o chamado de Deus é para você obedecer agora. Entenda que tudo que você e eu precisamos, nós temos na palavra de Deus. Restauração, cura para as nossas feridas, encorajamento para que possamos dar os próximos passos, capacitação para que possamos tomar as decisões certas. Tudo que nós precisamos, nós temos na palavra de Deus. Por isso que ela é suficiente, irmãos. Não é simplesmente porque nós somos cegos. Não, a Bíblia é suficiente. Não, é porque nós encontramos tudo que nós precisamos. A Bíblia é a verdade suficiente. A Bíblia é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. A Bíblia, a lei, o estatuto, a norma para o viver é poderosa, capaz, suficiente. E ela tem tudo que nós precisamos. Aquele que está aflito, a palavra de Deus oferece descanso. Aquele que está temeroso, a palavra de Deus oferece coragem. Aquele que está triste, a palavra de Deus oferece alegria. Aquele que está fraco, a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está indeciso, a palavra de Deus oferece direção. E aquele que está perdido no pecado, andando em direção ao inferno, a palavra de Deus oferece salvação. Por isso, quero concluir te chamando a voltar o seu coração para a palavra de Deus. Olhar para os pontos que você precisa tomar decisão com base nas Escrituras. Avaliar onde é que você precisa ser transformado e se submeter ao que a palavra de Deus traz para a sua vida. Existem pontos que e só nós sabemos no nosso secreto, que nós podemos olhar e falar assim, aqui eu tenho que tomar essa decisão, tem que ser aqui, tem que ser dessa maneira, eu quero que a palavra de Deus me ensine nessa área. Você pode falar, pastor, mas eu não sei como que eu... Procura o pastor, procura um irmão sábio. O texto nos ensina o quê? Os levitas, que tinham sabedoria, que tinham instrução na palavra de Deus, estavam no meio do povo, instruindo o povo, lendo a Bíblia com o povo e aplicando na vida do povo a palavra de Deus. A Bíblia mostra que depois de ouvir a palavra de Deus, ir para casa, o povo, os homens, falaram, na minha casa precisa mudar isso, isso e isso. Eles se reuniram depois, junto com Esdras, com Neemias e com os levitas, e eles tomaram as decisões que eram necessárias para as suas famílias, para as suas vidas.
que isso me mostra, irmãos? Isso me mostra que a palavra de Deus, expressa, pregada, ensinada, sempre vai exigir de nós um posicionamento. Sempre. Ou você se posiciona para desobedecer, ou você se posiciona para obedecer. Não existe outra atitude. Não tem banho-maria, né? Tem banho-maria. E que eu quero produzir no seu coração, nessa noite, é a importância que a Bíblia teve na vida de um povo que estava sendo restaurado por Deus. E que quando o povo voltou para a palavra de Deus, o povo simplesmente se rendeu e obedeceu. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento e vamos terminar louvando ao Senhor. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados, é muito difícil tomar essa decisão. Eu quero orar por você, para que a palavra de Deus compenetre a sua alma e te capacite. Eu quero orar para que Deus, através da ação do Santo Espírito, possa tocar no seu coração e te dar fé para a obediência e arrependimento para a vida. Deus, eu te peço, Pai, venha ao encontro do coração do seu povo que se ajunta aqui, que viu a Bíblia ser aberta, lida, explicada e aplicada, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar em cada coração, chamando-nos a uma realidade de confissão prática, de vida no Evangelho, de vida na palavra. Ó Deus, que o Senhor desperte e nos dê um coração obediente, disposto a romper com aos desafios, romper com as barreiras, romper com as imposições do mundo, com as imposições da sociedade, que está sempre buscando na filosofia, buscando na ideologia, alguma resposta para a vida, para os problemas da vida. E na verdade nós só encontramos isso na sua palavra, Senhor. Porque a sua palavra é maravilhosa. Ela é tudo que nós temos. Ó Pai, opere em nós. Nos fira lá no fundo da nossa alma com a sua espada penetrante, ó Deus. Para que possamos ser transformados, mudados e possamos viver uma vida que te agrade, que te glorifique. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deu para ouvir. Vamos louvar o Senhor.